Boa noite, pessoal. Então, como eu estava dizendo aqui, a gente está trabalhando com essa plataforma aqui, a pix-online.info, e nessa plataforma a gente pode navegar de várias maneiras. A gente pode navegar por língua, ou seja, você escolhe a sua língua, vê todos os traços que te interessam, tal, que é isso que a gente está fazendo com o Guianense, ou também você também pode surfar de outra forma, que é através dos próprios traços, ou seja, eu pego um tracinho desse aqui. Traços são essas linhas aqui, né? Que a gente está vendo. Então, o primeiro traço que a gente estava vendo, ordem, sujeito, verbo, objeto. Eu quero saber todas as línguas da base que são sujeito, verbo, objeto. Tem como procurar também, tem como fazer isso. Isso é muito bom, é muito interessante para a gente fazer certas comparações. A gente está trabalhando com alguma, de repente vocês estão trabalhando com alguma língua, com QO ou com qualquer uma outra língua que tenha alguma relação com essas línguas, vocês podem utilizar. Essa é uma base exclusivamente para línguas que recebem esse rótulo de língua crioula, tá? Mas a gente também tem bases de dados disponíveis para línguas que não recebem esse rótulo. Uma das mais famosas é a base WALS, W-A-L-S. Então, W-A-L-S, você coloca W-A-L-S, no Google, você vai achar essa base, aí você pode. Também tem a mesma diretiva, você observa os traços e tal, pode navegar dessa forma, de maneira comparativa, tem um mapinha em cima, informação e tudo mais. É bem legal. Para quem tiver interesse, são essas duas bases. A gente está trabalhando com a Apix. Então vamos lá, gente. Começando de verdade agora, a gente vai fazer alguns comentários. A gente está aqui nesse traço 8, que na base aqui é uma tradução livre, é a ordem da palavra de grau e do adjetivo. O que é palavra de grau, gente? Palavra de grau é a palavrinha, né, na língua que faz comparação, que faz, por exemplo, algum tipo de gradação, muito, pouco, mais ou menos, palavras desse tipo. Nas línguas naturais, você tem certos parâmetros de ordem, ou seja, as línguas podem variar nesse parâmetro. Veja bem, gente, essa sequência de parâmetros, de características que as línguas podem ter, são como se fossem, formam uma espécie de perfil da língua. Então a gente caracteriza as línguas tipologicamente de acordo com essas características. É como se você caracterizasse uma pessoa, digamos, por traços do seu rosto, né? Então, a pessoa tem a pele mais clara, mais escura, a pessoa tem um cabelo liso ou não tem cabelo também, ou tem o cabelo enrolado, cabelo louro, cabelo branco. São parâmetros. As pessoas podem variar de acordo com certos parâmetros. Não existe ninguém que nasça com o cabelo azul, né? Não existe ninguém que nasça com o cabelo azul. É assim, e também a gente não vai ter nenhuma língua que fuja também de certos padrões de possibilidade. Um deles é esse, é a ordem, né? Então, essa ideia de estudar as línguas comparando certos parâmetros em termos de ordem, o que vem antes do que e tal, é uma tradição bem antiga, tem seus limites, logicamente, não se encerra em si, é uma forma de você observar outros elementos, outros fenômenos na língua, mas ajudam a gente a saber digamos, que línguas são parentes umas das outras, que línguas sofreram certas pressões, certas influências em relação a outras. Então, esse tipo de análise, esse tipo de organização serve para isso. Bom, aqui na nossa pequena frase do guianense, ele é um pouco silly. Silly é tipo meio maluquinho, né? Silly é meio tolo, né? Corrijam aí se eu tiver errado nessa tradução. Então, ele é um pouquinho tolo. Em guianense, se diz Iun Timossô Sot. Jaciara, como é que eu falo essa frase em Queol? Ele é um pouquinho tolo, né? Eu vou falar É, no que é o Galibi Maruormo, né? De acordo com. sim. Lissa, lissa, não, não. Para nós, deixa eu ver como é que Iun vai ficar. Timossô Sot. Em guianense, como é que é em Queol?
Poderia ficar também e Untimorrosot na língua Galibimaro e Untimorrosot ou Isot Untimorro. Pode ser Isot Untimorro. Untimorro. Tá. Veja bem. Então, você pode dizer Iun Timorrosot, né? Isso. Ou Isot Untimorro. Isso. Tá bom. Bom, vamos comentar esse pequeno dado. Bom, a gente não tem muita variação lexical, né? Na verdade, não tem nenhuma variação lexical. Timossô é timossô, sot é sot, um é um e aí, né? Você pode falar i um timossô sot ou li um timossô sot? Posso falar i também. E também. Provavelmente aí você tem um contexto de anáfora que está recuperando uma referência anterior a um outro ele, mas a gente não sabe porque o autor aí não dá exatamente se ele tirou de um texto, ele tirou de frases soltas e tal. Mas o que a gente percebe, bom, não tem muita diferença, a Jaciara pontuou pra gente aí um deslocamento interessante que o SOT pode trazer para fora desse sintagma aqui, que tem o pronome indefinido né? Então você tem aqui, perdão, o artigo indefinido tá? Então você tem aqui timossô sot. Esse sot pode sair. Mas veja bem, o que a gente está vendo aqui é a ordem, né? Segundo o que a gente segundo o guianense, ele precede, né? A palavra timossô precede a palavra adjetival, predicado adjetival, né? Então, timossô é um pouquinho e sot é tolo, um pouquinho tolo, né? Então, queol não é tolo um pouquinho, é um pouquinho tolo que se fala em guianense, perdão. Em queol pode também, só que você me deu uma outra possibilidade, que é uma possibilidade que pega esse sot, que é o tolo, e bota para antes, importantíssimo, antes do artigo indefinido. Vou te fazer um teste aqui, vou perguntar uma coisa para você, já sério. Eu poderia falar e um sot de moçô? Não posso falar. Olha só que interessante. Eu posso pegar o sot e botar para fora do sintagma, mas não posso deslocar o sot para dentro do sintagma, né? Sintagma, o que é um sintagma para quem não é linguista? O sintagma é o seguinte: o sintagma é a unidade mínima da sintaxe. Isso que eu ia dizer. Fonética e fonologia, a unidade mínima é fone e fonema. Na morfologia, a unidade mínima de trabalho é o morfema. Mutações de significado, você tem um pedacinho de palavra, o S do plural, por exemplo, né, no português, a flexão do verbo, no português são morfemas. Agora, você tem uma unidade maior, que são os sintagmas, né, que são os elementos que você junta as palavras e forma sintagmas. E eles formam unidades que têm suas regras, digamos, de localização, de divisão, né? Então, nesse caso, o que a gente pode dizer é o seguinte: queol, guianense e queol são iguais ou são diferentes? Olha, eu acredito mas eu teria que checar com alguém que fala guianense, acredito eu que seja a mesma coisa. O que a gente que você possa também, no guianense, fazer esse deslocamento para fora do sintagma nominal, ou seja, esse mesmo movimento que você tem no queol, tá? Percebam, o sot pode aparecer antes do timossô, só que fora do sintagma, desse sintagma, que é um timossô sot, né? Esse é um sintagma inteiro, como se fosse um bloco. Então, esse deslocamento ele ocorre pegando o elemento lá de dentro, né, e botando ele para fora desse sintagma. Ele não pode aparecer dentro do sintagma antes do timossô. Então, a gente chega à conclusão de que a gente pode dizer com os dados que a gente tem, esse um dado só do guianense, que esse parâmetro provavelmente é exatamente o mesmo. Se eu for testar no guianense, provavelmente a gente vai ter esse mesmo comportamento sintático, tá? Por que eu estou introduzindo essa noção de sintagma, que é uma noção um pouquinho mais complicada, que foge ao escopo um pouco do nosso curso. Nosso curso é para pessoas que são leigas. Porque é o seguinte, gente, a gente está trabalhando com noções de precedência, o que vem antes, o que vem depois do quê, por uma questão expositiva, por uma questão de explicação.
Mas a língua na nossa mente, parece que a língua aqui, ó, na nossa mente, não se organiza linearmente. A gramática não se organiza em termos do que vem antes e no termo que vem depois. Na nossa mente, em termos de teoria linguística, a gente não é bem assim que a gramática opera. A gramática não tem regras do tipo, isso vem antes do que. A gramática tem regras do tipo, isso vem dentro desse sintagma ou vem fora desse sintagma. Então a questão da linearidade é mais, digamos, um epifenômeno disso, uma coisa que vem depois. Não vou entrar em detalhes nisso, mas só para clarificar, já que essa aula aqui vai ficar gravada, né? Então vai ter um monte de gente que vai assistir. Tá bom, gente? Então, esse é o comentário que eu tenho para fazer sobre esse nosso pequeno dadinho. Vamos lá. 9. Posição do artigo definido no sintagma nominal. O sintagma nominal, essa unidadezinha. Como a gente já viu antes, o nosso querido artigo definido, ele vem depois. No QEOL, ele vem depois, e no guianense, ele vem depois. Então, você tem o sintagma a casa, em QEOL e em guianense, não preciso nem perguntar para a Jaciara, você tem como se fosse casa A, não a casa. E outra diferença que é importante a gente pontuar, já que aqui a gente está meio que num módulo mais ou menos exploratório das diferenças, tá um calor desgraçado aqui, eu quero ligar. Estou achando. Só um segundo, espera aí. Pronto, tá aí. Deixa eu ligar aqui meu ar-condicionado, pagar uma fortuna para CEA. Pronto. Você tem a casa, né? Em português ele precede em QEOL e em guianense ele vem depois. E é uma diferença que a gente pode dizer, é uma diferença de caráter, digamos, da forma do morfema. Enquanto que no guianense tem cas-a, em QEOL, não preciso nem perguntar para a Jaciara, é casla, tá bom? Olha, o que a gente pode comentar sobre esse... É interessante esse parâmetro. Por que esse parâmetro ele é muito interessante? Vejam bem, gente, toda aquela nossa história que a gente vinha falando sobre contato linguístico e tal, e como é que, então, você tem pessoas, né, que chegam, vão aprender francês como segunda língua, né, já adultos, um tempo, uma situação de pressão, rapidamente, tudo mais, enfim, e a partir de falantes de primeira língua de línguas nigero-congolesas, como é que esses falantes vão acabar desenvolvendo, você vai ter condições ali sociolinguísticas, condições de ambiente linguístico, que vão proporcionar certas expressões que vão proporcionar no futuro, enfim, adiante, certas características. E essa característica, como a gente bem sabe, de você ter artigo depois do nome, não é uma característica que tem em português, não é uma característica que tem no francês, não é uma característica que tem no italiano, não é uma característica de nenhuma língua neolatina. Então, como é que isso aparece no guianense? Como é que isso aparece no QEOL? Bom, uma das hipóteses plausíveis é que, bom, essas línguas nigero-congolesas, né, o Fongbe e outras, são línguas que têm posposições, artigos definidos que vêm depois, né? Posposição, gente, eu tô com isso na cabeça. Posposição é outra coisa que vem depois. Artigo que vem depois, tá? Muito provavelmente essa sintaxe do sintagma nominal se deve ao fato de a gente ter falantes de línguas como primeira língua, né? Dentro desse caldo, dentro dessa mistura, dentro desse ambiente, falantes de primeira língua num determinado momento, né? E provavelmente em outras gerações. E esse traço da sintaxe acabou sendo, né, determinante, pode ter sido determinante para você ter essa variante do francês, né, essa variedade do francês, né, o guianense, é uma variedade dialetal do francês, no nascimento, né, ali naquele momento de nascimento, adotando esse mesmo padrão. Tá? Fazendo uma comparação, para o pessoal que aí não é linguista, é o seguinte, traços da sua primeira língua, traços gramaticais da sua primeira língua, em geral, eles invadem
uma segunda língua que você aprendeu adulto, né? Então, por exemplo, bom, sotaque é uma coisa que invade, né? Se eu sou falante de primeira língua de português e vou aprender inglês adulto, eu vou ter certo sotaque. Certo sotaque que vai vir da fonologia do meu português, que vai invadir a gramática do inglês que eu ali manejo de certa forma. Isso acontece também com outras partes da gramática, fonética, fonologia, morfologia e também a sintaxe. Então, por exemplo, né, se eu estiver aprendendo uma língua que tem uma outra ordem, é capaz da uma ordem, né, né, eu falar lacaz, acas no início, porque a minha língua, a minha primeira língua, tem esses parâmetros. Então, esses parâmetros acabam invadindo. Olha só, gente, por exemplo, antigamente isso era mais comum, hoje não é muito mais comum. Você tinha, às vezes, uns personagens humorísticos, estrangeiros, né? Quem é mais da velha guarda aí lembra da escolinha do professor Raimundo, né? Que todos os personagens eram estereótipos de alguma coisa, né? Uma das personagens, alguns, né? Não só um, mas outros personagens, eram, por exemplo, tinha uma mulher que, eu sei lá, era armênia, não sei qual era a nacionalidade dela, mas ela trocava o gênero. Ela falava, ô minha mãe, ô minha mãezinha, ah, minha paizinho. Ou ela trocava o gênero. Trocar o gênero é uma característica peculiar de pessoas que falam línguas que têm gênero e vão aprender uma outra língua que tem gênero. E elas trocam o gênero, às vezes assumem o gênero da língua, da primeira língua, enfim. Então é dessa forma que a sua primeira língua invade uma segunda língua que você está aprendendo. No nosso caso, a partir de um processo que demorou séculos, você tem essa, entre aspas, invasão, e uma consolidação a partir da geração que passou a ter exposição a esses dados como primeira língua. Aí você tem isso se consolidando na língua e virando padrão, né, o padrão básico da língua nascente ali, da variedade, língua nascente, enfim. Tá bom, gente? Então, essa é e isso é interessante ver o seguinte: boa parte dos nossos dados que a gente tem de crioulos de base francesa tem esse parâmetro. Eu acho que muito provavelmente pela característica das línguas que esses primeiros falantes falavam, que eram línguas que tinham artigos, né, seguindo, depois dos nomes, tá? Bom, vamos para mais um traço, tá? Artigo indefinido é preposto, ele vem antes. Então lembra, gente, lembra sempre de pré, antes, pós e depois. Né? Você faz o pré-vestibular antes do vestibular e a pós-graduação depois da graduação. Então ele é preposto. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tem dois dados aqui. Né? A gente vai ver o artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? No Kel é o rum. Rum. No guianense é rum. No Kel é tipo português, mesmo, né? Então não tem muito mistério. E o que acontece? No caso do guianense, ele vem antes. Então você fala um bom livro, você fala um bom livro em guianense. Um bom livro. E aí você tem, ele coloca uma frase inteira, né? E pouvait écrire um bom livre. Pode ser, mas pode ser que ele escreva um bom livro. É mais ou menos uma tradução livre aqui. E você tem uma certa, pelo que eu estou vendo aqui, não tem muita explicação, mas pelo que eu estou vendo aqui, você tem uma certa variação de cunho morfofonológico, né? Porque você tem uma mudança fonológica, uma inserção de um R, rum, quando está depois aqui, parece que está no meio de sentença, e quando inicia Até onde eu saiba, em Creole, a gente tem diferença desse tipo, né, Jaciara? A gente não tem, não. É tudo né? É. Então, il pouvait écrire um bom livro, seria? Como é que seria essa frase? Il pouvait écrire um bom livro. Um bom livro. Então, você não tem esse processo morfofonológico que, segundo os dados aqui, parece ocorrer, né? Enfim, você tem um dado que tem um R e um dado que não tem um R no
né? E ele vem antes. E veja bem, gente, é bastante interessante isso, porque, bom, você tem os artigos definidos, né? Lá e lá, no caso do nosso QEOL, o A, o AN, o YA, YAN, lá no caso do guianense, e você tem, e esses artigos eles vêm depois. Já o indefinido vem antes, vem antes. O que eu quero comentar aqui? O sintagma nominal do... Minha filha aqui. O sintagma nominal das línguas, de línguas que recebem esse rótulo de línguas crioulas, ele, assim, você tem alguns livros que falam sobre a inovação dentro do sintagma nominal. Inovação no seguinte sentido, geralmente, a ordem desses elementos, artigo definido, artigo indefinido, esses elementos gramaticais que circundam, que estão em volta dos nomes, em volta dos substantivos, eles têm, você tem, geralmente, a grande maioria vindo depois, como os artigos definidos e tal, mas você tem o artigo definido vindo antes. Na comparação entre línguas crioulas de base francesa, você tem bastante diversidade, digamos assim, nessas ordens, né? Nesse caso aqui, a gente não tem muita... Nesses casos aqui que a gente mostrou, a gente não esboça muita diferença, mas se eu for comparar, por exemplo, o queol, o guianense com outras línguas derivadas do francês, como, sei lá, o martiniquense, o haitiano, então eu vou ver bastante diferença na ordem desses elementos que ocorrem no sintagma nominal. Tá? Então é um ambiente que tem muita variação em termos de diversidade, né? Diversidade. Tem muita diversidade. Então, para quem aí está interessado em estudar QEOL e quer estudar ali o que aparece de bastante diferente, bastante estuda sintagma nominal, que dá bastante pano para manga, dá bastante pano para manga também, tá? Bom, não tem muito aqui a gente não precisa ficar de muito requifife, não. Bom, outro elemento aqui interessante. Ordem do advérbio de frequência, tipo frequentemente, geralmente, esse tipo de palavra, tá? Em relação ao verbo e objeto, né? O que a gente sabe das línguas do mundo é que advérbios, eles têm uma ordem um pouco mais livre do que, por exemplo, o verbo, o objeto, o sujeito, né, gente? Então, acho que isso é uma gramática básica. Tô falando galego aqui já. O advérbio, ele tem uma certa liberdade de ordem. Não é uma super liberdade, tá, gente? Os advérbios, eles são uma classezinha, uma categoria bastante interessante ser trabalhada, assim, interlinguisticamente falando. Tem certos advérbios que podem vir, tem certa liberdade, outros não têm tanta liberdade assim. Então, você tem uma coisa que se chama escopo, no caso. Escopo é para quem ele está olhando, né? Que, por exemplo, o escopo. Frequentemente, o carteiro entrega encomendas. Né? Eu posso falar também, o carteiro entrega encomendas frequentemente. O carteiro entrega frequentemente encomendas, e não, sei lá, cartas, por exemplo, que é mais raro hoje em dia. Então, isso é o escopo. Você pode ter o frequentemente tendo escopo sobre toda a frase, tendo sobre só o verbo, sobre só o objeto, e assim por diante, tá? Então, esse é um parâmetro que a gente estuda. Uma coisa que eu não falei para vocês, até porque eu ainda estava tentando entender o que isso significava de fato, são essas bolinhas aqui, bolinha vermelha, aí tem essa outra bolinha meio que é vermelha e não é tão vermelha. Só não vou entrar em muitos detalhes, isso é um valor que a base coloca em termos de dizer, olha, vermelho é que, na comparação, as línguas, quase todas são assim. Todas são assim. É bastante, tem essa ordem. Advérbio, verbo, objeto, né? Se eu tenho uma pizzazinha que não é tão vermelha como essa aqui do 12, né, para um outro parâmetro, é que tem língua que não é bem assim. Então é para isso, tá? Só para matar a curiosidade de vocês. Vamos lá, vamos ver aqui então, vamos aos dados, vamos pegar uma frase grandona aqui, que frase grande que é bom. Ele usa o advérbio souvent,
em guianense, often, que é geralmente, tal, enfim. Geralmente, souvent. Já sério, tem souvent em creol? Geralmente, alguma coisa assim. Tem, Suvan tem, mas como eu falo, né, quem usa mais essa palavra Suvan são os mais velhos. Mais velhos. Os jovens já usam hoje como Tarrantã. Tarrantan. Então aí a gente tem uma diferença de cunho lexical, uma outra palavra que as gerações atuais estão utilizando, segundo a Jaciara. E o Suvan fica aí com o pessoal mais velho. Então aí você tem um recorte em termos geracionais de cunho, de natureza sociolinguística. Lembrando, gente, que, bom, a hipótese que os dados mostram, que é mais aceita, assim, você tem o Queol virando o Queol, ou seja, ganhando identidade própria, mudando. Aí você tem o guianense, a parte os falantes do guianense que vão, digamos, passar a falar Queol, né? Com o passar do tempo, a língua vai mudando, de acordo, por conta ali da fronteira Brasil e França ter sido consolidada, de fato, você tem um certo isolamento, a língua vai mudando. Bom, mas aí o que acontece? Como é que era o guianense no século XIX? Bom, o guianense no século XIX, a gente olhando, sei lá, artigos, olhando o que é diferente hoje, a gente vê que o guianense do século XIX, por exemplo, tinha artigos definidos lá e lá, assim como o que é hoje. Então, quem mudou foi o guianense que mudou. O guianense que virou Ian e o Queol ficou lá e lá. Isso é interessante ver que, assim, veja, os mais velhos do Queol, que falam Queol, tem, ó, nesse caso, demonstra que tem um léxico mais semelhante com o léxico das pessoas lá da Guiana. Né? Aqui não tem dizendo exatamente de onde que ele tirou esses dados aqui, de que época que são esses dados, mas acredito que sejam dados atuais, as pessoas falam assim atualmente. Então, veja, então, as pessoas, os mais velhos, digamos, têm um queol, pelo menos Galimar mais semelhante com esse guianense do que as pessoas, do que a geração mais atual. Jaciara, você fala Suvan ou você fala Tarrantã? Eu falo Tarrantã. Tu é mais jovem, né? Tu é da geração mais do pessoal mais jovem. Tá certo. Vamos lá. Em Queol, como é que se fala? Fan an, Suvan kaba somari sumake. A mulher geralmente dá dinheiro para o marido dela. Ika Suvan bali sumake. Ela geralmente dá dinheiro para ele. Então você tem o Suvan aparecendo. O que é importante aqui, tá, gente? Nesses dois. Peraí. É que no primeiro você tem o Suvan aparecendo antes do K. Esse K, gente, lembra o que a gente tinha falado na outra aula? E você tem aqui o verbo bar, que é dar, né, em guianense. O K é um elemento morfeminha funcional que aqui ele está glosando como habitual, que diz, no português, assim, traduzindo, mas é super livre, é um progressivo, como se fosse assim, ele está dando, ele dá, né? Que aí você tem um sentido mais assim de geralmente ele dá, né? É o hábito dele dar, não que ele está dando agora nesse momento, né? Nesse caso, o suvão, o advérbio, está aparecendo antes desses morfemas, então ele está ensanduichado entre o sujeito fam-an, a mulher, e o verbo ba, dar. Então, você fam-an, suvan, geralmente, ka, ba. Na outra frase, vejam vocês aqui, ele pode ocorrer depois dessa marquinha, tá? Então, você tem ela sempre aparecendo antes do verbo, nesse caso aqui, mas podendo preceder ou seguir a marquinha do morfema funcional. Tem línguas que não permitem isso, tá, gente? Então, por exemplo, sei lá, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça aqui. Cara, um exemplo em inglês, por exemplo, um erro muito comum de quem vai aprender inglês e tal é o posicionamento dos advérbios. O inglês é um pouquinho chato com isso. Por exemplo, em inglês você tem certos advérbios que você não pode ter essa
essa liberdade de colocar antes ou depois dessa marquinha de funcional que o inglês tem também, por exemplo, no futuro, né? I will give, eu darei alguma coisa, sei lá, I will give. Esse willzinho, né? Se eu pego esse often, eu posso, always, sei lá, qualquer outro advérbio, posso colocar, eu tenho uma restrição entre colocar antes ou depois, eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro exatamente qual, se é antes ou depois, porque em português pode botar nos dois, então a minha gramática do português pressiona meu inglês de modo a ser parecido. Mas quem é falante nativo de inglês vai achar estranho. Bom, voltando aqui, olha aqui o que ela diz aqui. Esse advérbio é permitido a ele aparecer antes ou depois do marcador de aspecto, que é esse K aí que a gente está tomando como parâmetro, tá? Pelo que eu entendi, isso serve só para esse tipo de advérbio. Outros advérbios vão ter outras restrições, e isso é um parâmetro bastante importante, e é um parâmetro que eu aposto que no francês não tem. Eu aposto que no francês você tem que ter você tem uma ordem um pouquinho mais restrita, não é tão livre. Então, mais aí uma diferença em relação ao francês. Agora vamos ver a diferença em relação ao nosso querido Creole. Então, já sei, você falou que já é Tarantan, né? Então, uma tradução... ele usa aqui sumaquê para dinheiro. Essa palavra para você é somaquê, para dinheiro. Você já ouviu? O pessoal usa essa palavra lá no Kumarumã? Sim, os mais antigos usam... de acordo com a pesquisa que eu estou fazendo, os mais antigos mesmo usavam dessa forma, sumaquê. Mas hoje já ficou sumatê. Tá. Agora já está sumatê para esses antigos que estão de 50, 60 anos, estão usando a palavra sumatê. E os jovens mesmo é lajan. Isso. Então você tem aí duas coisas que a gente pode comentar. Um é a diferença lexical, ou seja, nos mais velhos no guianense é sumaquê, no creol é lajan, sumatê, né? E você não tem uma diferença lexical aí, mas você tem uma diferença aí fonético-fonológica. Você tem esse K palatalizando. Então, K virando um tchá, virando uma africada. Né? Tchá, né? Uma africada que é um segmento que só tem uma batida, digamos assim, um momento, mas ele tem duas articulações. Tchá, tchá, né? Tchá, tubatê. No caso dos mais velhos, né, você tem a mesma palavra da mesma origem, só que você tem uma diferença de nível fonético-fonológico, uma diferença popularmente conhecida como sotaque. Né? E também você tem uma diferença lexical aí interna. No creol, lá do Galibi-Maruor, que eu não sei como é que é no Caripuna, que é uma diferença sociolinguística de recorte geracional. O velho fala um jeito, o novo fala do outro. É isso que a gente pode comentar aí dessa pequena frasezinha. Agora, Jaciara, como é que eu falaria, então, essa frase no creol raiz mesmo? No seu creol, né? A mulher, geralmente, dá dinheiro para o seu marido, para o marido dela, né? O marido dela próprio, né? A mulher, geralmente, dá dinheiro para o marido dela. Como é que eu falaria no creol? Bom, aqui no creol, que eu falo, eu vou falar ela em 3 frases, ok? Eu vou falar ela em 3 frases. A primeira, famla tahantan kabai rumahi sumachi. Famla tahantan kabai desculpa aí. Famla tahantan kabai rumahi sumachi. Deu para... Aí a segunda frase. E kabai tahantan sumachi por rumahi. Tem a terceira frase. Peraí, Jaciara. Tem uma galera que está acompanhando por celular e tal. É muita frase que eu vou guardar de cabeça. Vamos falar, vamos ver a primeira, vamos ver as diferenças da primeira, que a gente não viu, as diferenças que a gente não falou. Então, um idoso, uma pessoa mais velha, um ancião, lá no Kumarumã, falaria Familá, Tahantan, Kabai, Romari, Sumache. Seria isso? Isso. Sumache. Uma pessoa mais velha. Você falaria Familá,
Tanrantan, Cabai, Romari, Lajan. Lajan. Perfeito. Então, você tem essa diferençazinha aí. Mas veja bem, eu poderia falar, por exemplo, Pamela K. Tanrantan, Bai, Romari, Lajan? Não. Poderia inverter a ordem? Eu Por exemplo, poderia falar assim, eu posso falar segunda? Icabai pode. Tarrantan Sumatie por Romari. Exatamente. Eu tinha percebido isso que você tinha falado Isso. antes, né? Então veja, Uhum. é uma diferença importante, né? Você perceba, o Keol ele tem uma diferença aqui no advérbio de escopo. Isso. Escopo é, digamos, o escopo é o alvo, algo assim, né? Imagina o escopo é o alvo. Imagina, quando eu penso em escopo, eu sempre penso imagina uma poste de luz, ele joga uma luz, é onde ele está mirando, aquela luz assim, né? Então, a luz que ele joga, ele só consegue fazer isso antes desse K, que é esse morfema funcional, né, de aspecto, vem Uhum. do verbo, ele não consegue vir depois, né? Então, uma frase possível em Keol, em vietnamita do tipo Ikasovan Bali Sumake, Ikasovan Bali Sumake, né? Ela geralmente dá dinheiro para ele, em Uhum. Keol não seria possível, né? Então, poderia dizer Não, Ika Tahantan Baili Lajan. não. Não, não pode. Aí fica, Teria que fica um ser. pouquinho sem sentido, né? Eu poderia falar I Tahantan Kabai Li Lajan? Poderia falar? Não, também Repete. não. Também. Aí eu tenho a terceira frase, que Tá, fala a começa já terceira frase. na terceira frase eu tenho que já vai começar já com advérbio, com a palavra tarrantã. Tarrantã, fama acabar sumatê por rumari. Aí, Lá no ok. início. Sim. Isso, no início. Tá, entendi. Entendi. Né? Tá, então, no caso, essa frase aqui, Ika, Tanhantan, Bai, Li, Lajan, não seria possível. Né? Você não pode Não. deixar ele e botar ele ensanduichado entre o K e o verbo, ba. Ba no Não. Guianense, Bai no Kel. Perfeito, ótimo. Uma diferença interessante, importante, que é uma que a gente diria, né, chamaria de diferença de escopo de advérbio. Então, uma diferença interessante entre o Keol e o Guianense é que parece que, bom, a gente está olhando um dado só, tá, gente? Então, isso aqui é só aquele sobrevoo que você dá antes de, digamos, entrar de maneira mais detida, mais objetiva, mais aprofundada nos dados, tá? Isso é só uma frase, mas isso levanta. Bom, parece então que advérbios de frequência em Keol e Guianense têm diferenças importantes, diferenças de escopo, enquanto o Guianense é um pouquinho mais livre, pode vir antes, pode vir depois. Em Keol, você não pode. Em Keol é antes, seja imediatamente antes ou lá no início da frase. Tá? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa, Jaciara. Sim. Eu poderia falar Tanlá, Cabai, Romari, Lajan, Tanrantan? Tipo, botar ele lá no final. Sim. Vamos lá acabar e rumari la janta rantan. Também ele fica no final, né? No final. Então, veja bem. Lembra a historinha que eu falei para vocês lá olha, língua, esse negócio da gente falar vem antes, vem depois, é só para uma questão explanatória. Porque língua mesmo não se organiza em termos de antes ou depois. Porque, veja, bom, nesse último exemplo que a Jacera deu, o Tanrantan tá vindo depois do K. Só que ele tá vindo depois, sim, claro, mas fora desse sintagma, lá no final, um escopo sobre toda a frase, tá? Então veja como é importante. Mas olha só, tem aqui o contra-exemplo. O Tanrantan, tá vindo depois. Sim, ele tá vindo depois, mas é um depois que é fora do sintagma nominal ali do morfema funcional. Ele não tá dentro. Então, só para. Sei que é um pouquinho. Esse passo é um pouquinho mais complicado, não é o meu objetivo aqui ficar
falando de sintaxe um pouquinho mais, digamos, avançada, né? Mas para vocês terem isso em mente, tá, gente? Olha, o fato das línguas terem uma palavrinha depois da outra, você falar uma palavrinha depois da outra, não quer dizer que daqui na sua cabecinha as coisas aconteçam nessa ordem, tá, gente? Então, né, ciência serve para a gente ficar absurdado com certas coisas que parecem muito, digamos assim, palatáveis. Olha, é assim, mas na verdade o buraco é mais embaixo aí nessa questão. Tá bom, gente? Então, vou adiantar um pouquinho aqui, vamos para o próximo. Então, temos diferenças. Olha só quanta coisa a gente pode comentar só com essas frasezinhas. Diferenças de nível lexical entre guianense e creol, diferenças internas no creol de recorte sociolinguístico e diferenças também em termos fonéticos fonológicos, diferenças sintáticas mesmo, né? Essas línguas têm parâmetros distintos, né? São línguas diferentes, né? Bom, vamos lá. Posição dos sintagmas interrogativos em questões de conteúdo. O que quer dizer esse troço? É frase do tipo: onde é que fica? Onde é que ele está? Perguntinhas do tipo onde, por exemplo, né? O que também e tal. Essas palavrinhas, onde, o que, quem, né? Palavrinhas de perguntas, pronomes, nas línguas naturais, eles são um pouquinho. Eles têm uma característica muito interessante, é que muitas vezes eles têm uma função sintática, ou seja, eles substituem sujeito ou objeto da frase, mas eles aparecem no início. Ou seja, eles não aparecem na posição, digamos, entre aspas, original. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, em português eu falo, né, eu comprei o livro. O livro é o objeto. Né? O livro, e vem no final, vem depois do verbo. Agora, se eu quero perguntar sobre o livro, a palavra o que vem no início. O que eu comprei? Claro, eu posso falar, eu comprei o quê? Posso. Mas o português, né, a primeira opção que você tem é o que eu comprei. Essas palavrinhas de pergunta, elas vêm no iniciozinho. Tem língua que não faz isso. Todas as línguas fazem. Não, tem língua que não faz isso. Tem língua que eu comprei o quê? Não tem o que eu comprei, não move. É mais um parâmetro diferente. É mais um parâmetrozinho desse tipo olho azul, olho castanho, olho verde, enfim. Parâmetros, né? No caso do creol, no caso do guianense, perdão, a gente tem essas palavrinhas vindo do início. Então, assim, olha só aqui a pizzazinha, o que ele faz. Sintagmas interrogativos no início. E a pizzazinha é quase vermelha. Quer dizer o seguinte, quase todas as línguas têm esse parâmetro assim, né? Você pode ter uma ou outra referência que você vai ter um pouquinho diferente, mas em geral é assim, bem no início. Então, onde ele está? Aí aqui no guianense quicoteie ficar. Jaciara, onde ele está? Como é que eu falo, Kel? Cotei ficar. Cote. Pode falar quicoteie ficar? Bom, cotei ficar. Não tem Quando o que eu no início. pergunto onde ele está, aí quando eu falo que cotei ficar, aí eu já vou estar dizendo o lugar que ele esteja. Lugar, cotei. Que cotei ficar. Em que lugar ele está? Onde ele está? Isso. Onde ele está cotei ficar. Tá em que... Em que onde lugar, em que lugar ele está, que cotei ficar. Bom, você tem uma diferençazinha aí, né, de significado, para a gente realmente ver o que estava querendo dizer, teria que fazer mais uma pá de outras perguntas. Mas o que a gente pode perceber aqui bom, você tem aí uma certa variação. Eu não sei se tem cotê também sozinho, ou se é só que cotê, né? Isso seria mais uma diferença a ser verificada, que pode ser verificada, quem quiser estudar isso aí pode verificar se tem essa diferença. Mas o fato vem no início.
né? Vem no início. QO, guianense vem no início e não tem muita diferença. Eu posso adiantar que nesses elementos de palavras interrogativas, pelo menos a fórmula de palavras interrogativas, você não tem muita variação, tá? Então é isso. Aqui não tem muita graça. Eu gosto de quando tem muita diferença. Vamos ver aqui. Posição dos sintagmas interrogativos em questões de conteúdo. Porra, tem diferença daqui. Ele bota 2, né? Aqui, ó. Ele fala que também pode. Bom, ele dá os exemplos, ele dá o azulzinho aqui, né? Que é o resto da pizza que tá faltando. Ele dá alguns exemplos de que você pode vir depois, né? Então, no caso aqui, pergunta de maneira, como, né? De que maneira você quer isto, né? E aí no guianense tu le fais ça que manière? Tu le fais ça que manière? Você quer isto de que forma? De que maneira? Jaciara, como é que é em Queossa? Como é que seria uma tradução dessa frase? O lefessá de que manhã? De que maneira? Eu poderia falar tu le fais ça que manière direto ou tem que ter o de? Bom, tem que ter o de, né? O Tem que ter lefessá o de de. que manhã? Não tem Isso. variação com e sem. Sem. Não. Bom. Perfeito. Então aí, bom, você tem uma diferença que você tem que ter a preposição, tática, de seleção, de predicados, né? Enfim, uma diferença que não é tão marcante, mas olha só, eu vou comentar uma outra coisa aqui que não tem a ver com o tópico especificamente, mas eu vou adiantar aqui. Questão do pronome, olha só, ele está usando uma forma to, né? Olha, pouquinho que eu sei do uso do guianense, esse tom, tá, gente? Isso é experiência pessoal, dando rolê em São Jorge, tá? Lá na fronteira lá do Oiapoque, lá com a Guiana Francesa, né? Que tom digamos, informal, é algo mais informal, uma segunda você informal. Quero saber, primeiro, Jaciara, tem esse to em que é o tem, você falou, inclusive, né? Você deu a tradução com o to, mas eu quero saber o seguinte, o uso dele, porque tem o u também, segunda pessoa. Qual que é a diferença do uso do u pro to? Tem a diferença, assim, de idade do pessoal que usa, de registro? Qual que é a diferença? Bom, o to que a gente usa, né, também é informal, Também mas informal. também é informal e o u que a gente usa em momento também é informal. Tem os momentos que o u também é informal. Peraí. Vai. Fala. Pode falar, E, Jéssica. e o to, todos usam, os mais antigos, os jovens, todo mundo usa o to. Tá, então to e u, você não acha que você consegue ver muita diferença em termos de um é mais formal, outro é mais informal? Bom, antes da gente fazer a ortografia, ela estava aparecendo na escrita como informal. Na escola, né? Eu, como a professora da língua creolo, pelo fato da gente não ter uma gramática para seguir, de acordo com a nossa especificidade da língua, do povo, ele parecia como informal. Mas hoje a gente tem ele já na gramática, a gente incluiu ele no manual e nós vamos começar a trabalhar ele como formal, né? Em diferentes situações, quer dizer, de acordo com a fala da pessoa, né? Que é assim, uma Então, coisa. Vai, fala. Pensei que você tivesse terminado. Vai lá. não, já terminei. Desculpa que aqui tem um delay, tem um atrasozinho, às vezes acaba interrompendo a pessoa. Bom, gente, uma coisa é você ter a gramática que você vai seguir e tal. Porque, assim, da minha experiência, pelo menos, assim, o to eu vejo muito pouco ser, digamos, escrito, né? Não sei se ele é Isso, usado, assim, enfim, escrito. no escrito é pouco mesmo, por esse motivo de eu, professora, não ter um material de apoio para eu dizer, olha, nós vamos agora escrever assim, sabe? Mas, assim, o material de apoio, Mas, ele reflete uma realidade. Na e realidade, hoje assim, nós temos, na e hoje nós realidade, temos material. na realidade, assim, você tem
Vamos fazer. Vamos ser um pouquinho chato. Em quem é mais. As pessoas que são mais velhas. O que você acha? Eles usam mais to ou mais u? Ou tanto faz? Tanto faz. Eles usam também o tô. Mas é o tô. Eu acho que é uma diferença do tipo assim, do que eu uso tu e você. Sou do Rio, usa você canta, tu canta. Não é tu Sim. canta mesmo. Então, também não tem muita. Eu não consigo sacar muita diferença entre esse tu e você. Os dois são mega informais para mim em português. Bom, Sim. questão de gênero, né, gente? Ó, bom, aqui o gênero tá branquinho, ó. Branquinho quer dizer que não tem, né? Então, e ela faz um pequeno comentário aqui. Bom, que ela não tem gênero. Ok, não tem gênero, não tem marcação de gênero, você não tem um artigo definido que é masculino, feminino, neutro, sei lá, você não tem gênero. Classe nominal, coisas desse tipo. Aqui ela faz um pequeno comentário aqui, que ela diz que você tem formas emergentes, como madame, tendo como tradução, sendo o pronome de terceira pessoa, né? E monsieur, que seja essa a pronúncia. Como pronome de terceira pessoa, ele, né? Então, mas aí seria uma diferença de pronome. Então, você tem pronomes, madame e monsieur, né? Pronomes e, segundo ele não dá nenhum exemplo aqui numa frase, por exemplo, né? Para a gente ver como é que isso opera. Ela e ele seria uma distinção de gênero que ocorreria no pronome, não nos nomes, como você tem em português, você tem, né? Ou você tem masculino e feminino. No que ela não tem, mas segundo o comentário aqui, você tem no guianense uma forma emergente aí de distinção de gênero nos pronomes de terceira pessoa. Aqui vem de Madame e Monsieur, né? Madame Monsieur, creio que seja a pronúncia correta. Vamos lá. Bom, dual, não tem dual, enfim, então se não tem, não vou comentar. Mas o que é dual, gente? Dual são formas, são pronomes pessoais que indicam duplas. Então, assim, você, mas vocês dois, né? Não vocês, no geral, mais de um, não. Vocês dois, é dual, dois, né? Mas não tem. Bom, outra questão aqui interessante que apareceu na nossa outra aula, que é a questão do tal do pronome de primeira pessoa nós, inclusivo e exclusivo. Queria que vocês lembrem aí da situação. O Otávio havia perguntado isso, se podia ter isso, ele trazendo da língua dele, né? Da língua dele, ele fala uma língua disso, se eu não me engano, eu não me lembro, Tirió, não sei, tá? Mas que tem, inclusive, Mara, me salva aí, tem Tirió mesmo, Otávio? Não sei se ele veio Sim, hoje. ele fala Tirió, é Tirió, Caribe. Caribe, perfeito. Que tem essa distinção. Só lembrando rapidinho, o que essa distinção quer dizer? É o seguinte, eu chamo aqui, tô eu e a Mara aqui, eu chamo uma outra pessoa, olha, nós vamos pescar, né? Nós vamos pescar, eu estou avisando para essa pessoa, não estou incluindo ela nessa pescaria, então eu estou só avisando, nós vamos pescar. Então ele é exclusivo, porque ele exclui o interlocutor. Agora, se eu falar assim, nós vamos pescar, então estou englobando eu, Mara, e essa outra pessoa com a qual eu estou falando. Então inclui o interlocutor. Então exclusivo, inclusivo e exclusivo, a questão de excluir ou incluir, o que está sendo incluído ou excluído? É o bendito do interlocutor. Com quem que você está falando? Você está em grupo falando com alguém. Você inclui ele ou exclui ele. Pronto. E você tem línguas que têm pronomes com formas diferentes. No caso do português, você não tem formas diferentes. O nós, ele é ambíguo. Você não consegue fazer essa distinção somente com um pronome. Bom, aí no caso você não tem diferença. Ele coloca um exemplo aqui. Bom, se no capatice bom dia lê, nós vamos partir, talvez se refira a morrer, né? Não de partir de fora. Partir, partir no creole é de ir, né? Mas é de ir, mas pelo contexto da frase, como ele fala no capati se bom dia lê, ou seja,
Nós partimos, se Deus quiser, sei lá. Partimos no No que tempo. olhe, no calece, bom dia, lê. Ah, tá. Mas no que eu poderia usar essa raiz, pati? Poderia usar. Eu poderia falar no capati se bom dia ler. No Igualzinho. capatice, bom dia, lê. Tá, mas esse partir tem conotação de morrer também ou não? Não, né? Eu acho que a pessoa ainda não Não. morreu ainda, nunca partiu. Não. É que em português tem, né? Em português você pode É, partir tanto você pegar um avião e ir embora, quanto morrer mesmo, partiu. Bom, não tem muita diferença, então tem muito o que comentar aqui. é. Mas parece que, bom, aqui ele deve ter tirado num contexto muito específico. Tá. Sem sincretismo de pessoa. Bom, sincretismo de pessoa, ele pega um material aqui. Eu, você, ele, nós, você, plural, eles, tá. Bom, sincretismo de pessoa. O que é sincretismo de pessoa? O que ele está querendo dizer? Se eu não me engano, e aí eu vou esperar um pouquinho antes de falar, desconfio do que seja esse tal de sincretismo. Não, tá meio confuso. De fato, eu não entendi o que ele quer dizer com esse sincretismo aqui, com esse dado aqui. Eu, você, ele, nós, você, está, dormimos. E tradução. Bom, vamos adiantar. Formas pessoais especiais dependentes para sujeito e objeto. Vamos ver aqui. Parece que ocorre um pouquinho. Tá. Formas dependentes e independentes. Tá. Tá. Bom, o que ele está querendo dizer é o seguinte: formas de. O que são. O que está chamando com esse nome formas dependentes? De respeito ao seguinte. Aí a gente vai falar desse izinho aqui, né? Izinho de terceira pessoa, né? Você vê que às vezes tem li e às vezes tem i. Ela está explicando aqui para o Keol que você tem formas dependentes. O que seriam essas formas dependentes? São formas que dependem da ocorrência de uma outra forma anterior. A gente chama isso de anáfora, ou seja, é algo que recupera algo que já foi dito. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu uso o i, né? Quando esse i se refere a um elemento que já foi dito antes, ele está recuperando. Agora, se eu iniciar a frase, né? Se eu iniciar a frase, eu usaria li. No QEOL tem isso também, mas assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo, aí eu teria que explicar em maneira um pouquinho mais detalhada sintaxe avançada para vocês. Porque você vai ter vezes que isso vai ocorrer, outras vezes que não, mas tem a ver com uma certa configuração sintática. O que é importante para vocês é que é o que vem antes. Então, li é quando não tem nada antes, e é quando tem. Isso é, digamos, um resumo tosco, com certas lacunas, mas que é o que ele quer dizer na grande figura, aqui no quadro geral, né? Tá? Ok. Legal, isso aqui, olha. Que a gente já discutiu assim de maneira um pouquinho razoável, um pouquinho, né? A diferença de polidez em pronomes de segunda pessoa, que é a questão de ou tô, né? A questão de ser formal e polidez tem a ver com isso, ser formal, informal. Somente pessoas mais velhas ainda fazem distinção entre to e u, isso lá no guianense, tá? Usando o para se referir a pessoas não íntimas, né? Então, o U é, digamos, o formal. E o to seria o formal, digamos assim. A geração mais nova somente usa a forma de segunda pessoa, né? Então, no caso aqui, ele está dizendo que parece que você tem só uma diferença geracional que quem faz a distinção são só os mais velhos. Os mais novos, não.
Os mais jovens usam tô, né? Parece que essa é a forma, né? Vem cá, Jaciara, se você pudesse dar um pitaco aí, o que é mais usado no geral, o ou tô? No que é, claro. Eu estava pensando aqui que o tô é usado hoje no geral. Mas os antigos, eles sempre, eles usavam também o tô, mas eles usavam mais vou dar um exemplo, por exemplo, mole cozer queu, aí eles já colocam o que com o tudo junto. Traduz pro pessoal Mole aí, cozer Jaciara. queu. Mole cozequeu, o que quer dizer pro pessoal? Eu quero falar com você. Quero falar com você. Mo, eu, ler, quero, cozer, falar, que com, o ou tô, né? Como é que Isso. você estava falando? Eles usam mais o tô nesse caso aí. Eles também, os mais antigos usavam o mole cozer queu. Queu. E, Isso. hoje, e os mais jovens falam queu ou quetô? Queto. Mole Tô. cozer queto. Isso. Tá, entendi. Então, no caso dos mais velhos, nesse contexto, é um contexto sintático específico, né, gente? Com você, né? Que é o com, que é o, né? Uhum. Eu ou quetô. Percebam, esse u, esse tô, esse pronome, a pessoa está num contexto que ele é complemento de uma preposição, porque então é uma posição um pouquinho diferente, é um contexto sintático específico em que você tem essa diferença. Acredito eu, talvez você tenha alguma diferença lá na fala dos mais velhos, quando essa segunda pessoa está em outra posição sintática. Talvez ali você possa ter to ou u quando é sujeito, mas no que, lá, como complemento da preposição, você tem o u, né, no caso dos mais velhos, tem esse recorte. É Sim. interessante. Mas percebam, mas assim, falando de maneira um pouco mais geral, fazendo a comparação que a gente presta fazer aqui na aula de hoje, parece que está seguindo mais ou menos o mesmo caminho, né? Os mais velhos distinguiam, hoje em dia não se distingue. Né? Isso acontece, né? Tem distinções que vão se perdendo, né, gente? Por exemplo, lá na escola, a gente não aprendeu lá os pronomes demonstrativos, tipo esse e este. Né? Este, aí você tinha que aprender daquele jeito tosco, né? Este é quando está perto, esse é quando está longe. Né? É uma distinção que existia no português, no português falado, as pessoas sabiam fazer esses julgamentos de gramaticalidade, este ou esse e tal, rapidamente, só que sumiu. E algo que ficou na escrita, na gramática normativa. Né? Então, acho que é interessante, Jaciara, você pensar nessas coisas, né? Eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar no seguinte: é a língua, de fato, que a gente fala, que é a língua que a gente vai botar numa gramática dentro do sistema escolar e Sim. tal. Como é que esse processo volta, né? Afeta a língua que é falada depois. Né? E também como você escreve a língua. Então, fazendo esse comparativo com o português, é óbvio que lá na gramática normativa é algo que a gente aprende depois. A diferença entre esse e este, você faz um curso de redação, um curso de gramática, e aprende como usar na escrita este e esse. Também na fala, né? O pessoal não dá muita importância para isso, mas na escrita dá-se importância, porque você tem um português que não é falado. As pessoas não falam diferença entre este e esse. Talvez nas sessões do Supremo Tribunal Federal as pessoas dão a diferença entre este e esse. Mas mesmo lá, que a galera tenta falar da maneira mais formal possível, você percebe que não é tão formal assim, se você for olhar. Você transcrever o que as pessoas falam, você vai perceber que tem coisas ali que não são, né, dessa língua abstrata, que é qualquer língua, digamos, qualquer conjunto de regras de uma gramática normativa. Né? Ela acaba tendo esqueletinhos ali de coisas que você tem que aprender, né? Então, digamos assim, Jacera, daqui no futuro, o Zucaol, uma língua que tá cada vez mais revitalizada, com cada vez mais prestígio. Então, todo mundo produzindo que maravilha, legal, escola bombando, blá, blá, blá. Daqui a 20, 30 anos, que problemas que as crianças novos as crianças vão ter, né?
para escrever, para aprender a escrever. Geralmente esses problemas eles resvalam em desatualizações, né? Enfim, é claro que o português é muito difícil, você vai ter sempre esse problema, porque essa língua que a gente aprende na escola do português é uma língua abstrata. Ela não é assim, ela talvez você tenha algumas pessoas que se aproximem disso, mas você não fala aquilo que está na gramática normativa. Você não fala daquele jeito que está ali na gramática. E aí você tem que aprender daquele jeito, você tem. E essa distância entre o que de fato você tem na sua gramática e aquela gramática ali feita por uma questão de você ter que normatizar a modalidade escrita, né, de expressão da língua, você tem que passar por cima de algumas coisas, tem que ser arbitrário, de fato. Mas a língua muda, né? Línguas são faladas por pessoas, as línguas são passadas geração em geração, e as línguas vão mudando, né? Sempre, né? Você tem as línguas, é da natureza das línguas mudar, né? Da natureza das línguas mudar. E com o tempo, essas diferenças vão tornando a língua. A língua, eu não gosto desse termo língua escrita, porque não é língua, né? A escrita é só uma tecnologia, né? Que a gente inventa para representar a língua. Você vai. Geralmente, esses problemas eles resvalam nessa distância que a língua, que a modalidade escrita vai ganhando da modalidade falada. Bom, gente, eu vou comentar mais um traço, e aí já vou abrir, que a gente está chegando aqui às 7h20 já, e já vou abrir para as nossas perguntas. Vamos dar uma olhadinha nesse último aqui, nesse 19 aqui. Bom, ele está basicamente mostrando para a gente como é que são formadas as palavras de pergunta, né? Quem, onde, quando, né? Então, que mundo, que les, que aquel, que mundo, que les, que aquel, que côté, côté, que tan, que ler. Bom, muita coisa parecida, mas você tem diferenças aí, que algumas coisas são um pouquinho diferentes. Vamos explorar isso aqui rapidinho. Quem que é o Jacera? Tem, né? Quem é Kimun, né? Tem Kimun, tem Kiles, tem Kiakel. Tem. Kiles seria basicamente o qual, né? E Kiakel, no caso do guianês, seria aquele que. Seria um equivalente. Tem Kiles e Kilakel também, não tem, Jacera? Tem Quiles. Quiles. Tem Kilakel ou não? Tem Quilaquelo também. Aquilaquelo. Kilakel. Tem o Aquilaquelo. Aquilakel. Então você tem uma Isso. diferençazinha aí. Legal. Já vai ali pro nossa listinha de diferença. Que cotê a gente já viu, né? Vamos lá. Então agora aqui, ó. Quando? Quitan. Quitan. Tem Quitan, Quitan. não tem? Quitan, né? Tem. Quitan. Mas, epa, fiz besteira. Mas tem. E que horas? Como é que horas? Que horas? Quilé. Quilé. Também é Quilé. Quilé, né? Quiler. Quilera. Isso. Quilé. Quimanier. Tem Quimanier? Como? Quimanier. Quimanhê. Tem Quimanier? Quimanhê. Quimanier. E tem Cuman também. Cumã. Assim, diferença morfológica parece que a gente não tem tanto. Tem alguma, mas muita. Interessante esses elementos aqui uma sentença, né? Bom, seria interessante a base de dados dar sempre sentenças, né? Isso é sempre, assim, em vez de dar só a lista de palavras, dar as sentenças também. Bom, gente, em termos de comentários, eu acho que tá bom, né, por hoje. Mas veja bem, olha só quanta coisa a gente poderia ficar aqui o ano inteiro vendo isso aqui, né? Um bom passatempo para quem não tem vida. De repente ficar aqui vendo até. Olha só, são 142 traços. A gente viu até o 19. Faltam mais de 120, né? Faltariam mais de 120. Mas os traços mais, digamos, importantes, a gente deu uma olhadinha, viu, né? Deu para sentir um pouquinho o sabor aqui de como é que é a gente navegar por essa ferramenta, que é uma ferramenta interessante para quem trabalha com línguas, para quem quer fazer algum tipo de comparação, facilita muito as nossas vidas, conhecer esse tipo de ferramenta, saber usá-la. E olha, gente, não é só
tá em inglês. Inglês é uma merda mesmo, quando você não fala inglês ou não lê inglês, mas olha, Google Tradutor, gente, copiou, colou, então você trabalha aqui e já deixa a aba do Google Tradutor, porque é igual jogar videogame e usar o celular na época que só tinha inglês. Você só precisa saber algumas palavrinhas, assim, né? Não precisa ler textos em inglês, mas você consegue usar essa ferramenta aqui sem precisar saber inglês pra caramba. Deixa o teu Googlezinho Tradutor ligado ali que você consegue saber que subject é sujeito, verb é verbo, object é objeto, enfim. Possessor, tem a ver com posse, enfim. Mas aqui, também só avisando para vocês rapidamente, essa plataforma aqui, ela não só fala de traços gramaticais, tá? Ela também mostra, por exemplo, os segmentos de som da língua. Olha só que legal. Ó, no caso do Guiané tem p, b, t, d, ts, z, ch, j, ch, j, até, enfim, tem tudo aqui, ó. Todos os sons da língua. Olha só que interessante, né? Todos os sons possíveis da língua. Ele faz até um IPAzinho, um chartzinho aqui. Eu não sei, acho que dá. Tá, não, acho que não tem. Então, esses vermelhinhos aqui, o pessoal que está com o celular, infelizmente, acho que não vai conseguir visualizar, mas você tem uma tabelinha do IPA Chart, né, dizendo, e o IPA, né, o Alfabeto Fonético Nacional, é ali que o quadro, né, que divide os sons linguísticos, a gente percebe que é uma língua que tem bastante, tem um número bem grande de sons consonantais, né. Então, é uma língua que, fonologicamente, a língua relativamente complexa, sobretudo em termos de estrutura de sílaba e tal. E ele também traz aqui, para finalizar aqui essa parte do comentário, comentários sociolinguísticos, gente. É interessante. Olha só, a língua que a gente está trabalhando aqui, olha, ele informa aqui o lexificador, que é o francês, né? Falante, a proporção de falantes nativos. Aí ele dá aqui, muitos. Né? Ele dá muitos, né? Você consegue saber. Outro traço sociolinguístico, né? Se tá indo. Bom, aqui se é um pidgin que está se creolizando, aí tem controvérsias sobre a existência desse processo de fato, mas é um traço, incremento de uso, né, devagar, né, lentamente, parece que a língua está sendo mais usada, mas lentamente, né, abandono da língua, limitado, tem algum abandono, ou seja, as pessoas param de transmitir a língua, mas não. As pessoas param de transmitir a língua, mas elas não é algo, digamos, muito. Está acontecendo muito. Então, o guianês parece ser uma língua, digamos, de prestígio, né? Tamanho da comunidade é menos que 100 mil, e aí por diante, tá, gente? Uso relacionado a gênero, ou seja, língua, dialeto dos homens e das mulheres, não tem. Tem língua que tem, tá, gente? A Carajá, por exemplo, a língua indígena brasileira, tem distinção, né, entre a fala dos homens e a fala das mulheres, tá? Bom, vamos, Mara, por favor, se você quiser, você já pode